Família, sabe aquela brincadeira que eu faço aqui com vocês sempre que tem um resultado que não é tão agradável? O vascaíno jogou merda na cruz. Mas nessa resenha aqui, não é bem assim. Olha só essa postagem aqui do Fernando Campos. Importante lembrar que o Vasco negociou com Diego Costa, Abel Hernandes, Lucas Prato e Micael Santos antes de acertar com o Verratti. O Pirata foi a última opção e quase foi parar no América Mineiro, protagonista do time desde que chegou em 2023. Sempre bom lembrar dessa resenha aqui, porque nesse momento só se fala no Verratti. Verratti esse que é o pesadelo dos torcedores do Sport de Madrid, que é o pesadelo dos torcedores do Santos de Barcelona. Tá tirando o sono também da galera lá do Ceará? Tá, mas é uma galera que tá com o pé no chão. Você vai acompanhar mais um corte aqui, é uma galera que, ó, abre os olhos com o Verratti, mas tá pontuando lá coisas relevantes, como por exemplo, o torcedor do Ceará que eu vou trazer aqui tá falando, ó, o Vasco não manda bem fora de casa, a gente tem que aproveitar. E é uma realidade. Espero que o Carille possa organizar bem esse time amanhã pra gente conquistar a nossa primeira vitória fora de casa. E a gente vai debater aqui também a provável escalação do Vasco com uma matéria do GE. Mas por que eu tô iniciando aqui falando do Verratti? Porque agora há pouco eu tava acompanhando o canal do Rodrigo, né, ex-zagueiro do Vasco, e ele tem uma parceria lá com o Gonçalves, né, que foi zagueiro do Botafogo. E aí o Gonçalves fez uma comparação que eu achei assim uma coisa surreal. O Gonçalves perdeu a linha. Comparou um jogador que chegou agora no Botafogo, um centroavante, com o Verratti. Aí não, Gonçalves, não dá de forma nenhuma para você fazer essa comparação, você vai acompanhar aqui. Além disso, eu quero trazer o Rodrigo também falando do sistema defensivo do Vasco. PH, João Vitor, Freitas e Piton. Ou seja, família vascaína, tem muita, mas muita resenha nesse vídeo, então chega aí, mas antes, aquela força aqui para o Tiagão. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, rapidamente, eu queria comentar aqui com vocês uma situação que eu levei até para o canal novo, o Gigante News TV, e eu acho importante, né? Eu acabo acompanhando assim outros canais, reagindo lá. E aí, olha essa informação aqui que o Santista vai passar para você sobre Pedro Caixinha. Mas, Chagão, o que tem a ver? Você vai me entender. Olha só, é rápido. Isso é informação minha, o Santos vai ter que pagar 2 milhões e 400 mil euros para o Caixinha barra sua comissão. São quase 15 milhões de reais de rescisão. Não sei qual que é o acordo que o Santos vai fazer com o treinador. Bem capaz que não pague essa verdade e que passe isso para as próximas gestões. Do céu, 15 milhões vai pagar para o Caixinha. 15 milhões é quase a contratação do Nuno. Tiagão, beleza, mas qual a mensagem que você quer passar? Assim, família, a gente viu uma dificuldade do Vasco no início do ano para contratar treinador. E o Pedrinho falou sobre isso, sobre valores. Eu não sei se de fato, né, aquela proposta para o Renato Gaúcho é uma realidade, foi verdade, o Vasco estava trabalhando com esses valores, mas eu tenho a ideia que a contratação do Fábio Carille foi muito nesse sentido de uma responsabilidade com o Vasco, né? Porque como ele disse aí, né, 15 milhões vai ficar para uma outra gestão e o Pedrinho não quer fazer dessa forma no Vasco. Ele não pode, na verdade, fazer isso no Vasco. Então, a gente soube aí recentemente que a multa do Fábio Carille é de 500 mil, passando de tal mês, cai para 250 mil. Então, olha a diferença aqui de uma responsabilidade com o clube e com certeza isso traz uma dificuldade para você contratar um treinador. Porque com certeza esse treinador, irmão, pede um salário alto e essa multa lá em cima, o que não aconteceu com o Fábio Carille. Claro, a questão técnica, entendo que a contratação do Fábio Carille foi muito numa questão de ajustar defensivamente um time que, historicamente falando, no Campeonato Brasileiro, está sempre entre as piores defesas da competição. Mas eu acho que esse é um bom ponto, né? A galera que fala que o Pedrinho é incompetente, que ele não tem ideias do que está fazendo, contrata o Fábio Carille de qualquer jeito, foi no Renato Gaúcho e mirou no Fábio e acertou com o Fábio Carille. Eu acho que é interessante a gente entender também toda essa questão financeira. Porque 15 milhões pro Pedro Caixinha, que nem é lá essas coisas, que absurdo, hein? Que absurdo. Repito, quase a contratação do Nuno. Foi a contratação do Garré. Vai pagar agora de rescisão pro Caixinha. Santos e o mundo da Disney. Vamos lá, família. Seguindo aqui a nossa resenha e agora já projetando também, né, o jogo de amanhã contra o Ceará, eu queria trazer aqui o Rodrigo falando ali da linha de 4 do Vasco. PH,
João Vitor, Freitas, que deve jogar amanhã, e também Lucas Piton. Se liga só. Aquela linha Então, da defesa do Vasco é ali, o preocupante. quarteto ali, o melhor deles que estão jogando hoje é o Paulo Henrique. É o melhor hoje deles. Aí vem o Piton, aí vem lá o João Vitor, que o João Vitor, depende de quem ele joga do lado, o João Vitor sobressai. Se não, coloca o Lucas Freitas junto com o João Vitor, cara, se sai o Lemos, aí entra o Freitas, cara, não dá, velho. Não dá, Gonçalo. A diferença é muito grande, O Vasco, cara. eu acho que ainda vai sofrer muito defensivamente. Muito grande. Família, só para complementar, eu queria passar aqui essa postagem do André Garoni falando sobre o PH. Tá na tela, ó. PH é o líder de dribles certos no Campeonato Brasileiro, após 3 rodadas, segundo dados do site SofaScore. O lateral direito vascaíno, que quase marcou um golaço no jogo contra o Sport, já realizou 13 dribles certos na competição, 2 a mais do que Ferreira, do São Paulo, e Arias, do Fluminense, que aparecem na segunda colocação no ranking. PH é também o maior ladrão de bolas da Série A, com 15 desarmes, empatado com Gabriel e Juninho Capixaba, do RB Bragantino, e Gonzalo Escobar, do Santos. E teve um amigo aqui outro dia que comentou que o PH é horroroso. Tem esse lance aqui também, né, que aconteceu, que o Garoni falou aqui, que ele quase fez um golaço, uma linda jogada realmente. O cara vai antecipar ele dá um toquinho, tira o lateral, imagino, e arranca, só que tá aí, né? 2 jogadores livres. Se ele rola, com certeza poderia sair ali o terceiro gol, né, no caso, porque tava 2 a 1. Concordo com o Rodrigo, o PH tá jogando muita bola assim. Hoje, é o melhor jogador ali da defesa do Vasco, sem sombra de dúvidas. Eu vou falar agora também sobre o Freitas, porque assim, por quem sou eu para falar de uma opinião do Rodrigo, né? Pô, ele jogou pouca coisa mais que eu. Mas assim, eu discordo, cara. Eu acho que o Lucas Freitas não é tão ruim assim, não. Vocês acham, cara, que ele é péssimo? Teve um amigo que sabe que isso me irrita demais e comentou agora há pouco assim, Capasso é melhor que Freitas. Ponto final. Mexeu comigo. E assim, família, nem numa questão que eu posso falar de negócios. Não tem comparação. Custo-benefício, melhor dizendo, não existe comparação. Por quê? Olha só, o Vasco pagou em torno aí de 7, 8, 9 milhões pelo Capasso. Freitas chegou no Vasco 0,800. 0,800. Custo-benefício, o que você acha? Poxa, até você que fala que eu só falo merda vai falar, Thiago, tem sentido no que você tá falando. Poxa, o Freitas fez boas partidas já com a camisa do Vasco. Péssima partida contra o Corinthians, péssima, mas foi bem sim contra o Sport. Jogou bem sim. Eu acho que não passa ali pela linha, pelos 2 zagueiros, as dificuldades que o Vasco passou nesse jogo contra o Sport, cara. Também, né? O João Vitor e Freitas também, mas eu acho que os dois contribuíram bastante aí nessa vitória e espero uma grande partida, tanto do João Vitor quanto do Lucas Freitas. Quero saber a sua opinião. Seguindo aqui a nossa resenha, eu gostaria de trazer esse comentário do torcedor do Ceará falando sobre o Verratti e também essa dificuldade que o Vasco tem jogando fora de casa. Logo depois vai chegar aqui o Gonçalves com essa opinião comparando o Verratti com tal atacante que o Botafogo acabou de contratar. E aí eu vou pegar esse bololô todo e resenhar aqui, respondendo o Gonçalves, pelo amor de Deus, não faça isso, e também a provável escalação, trazendo uma ideia aqui também para debater com vocês da postura do Vasco no jogo de amanhã. Tô de volta daqui a pouco. Aliás, o Verratti é um dos destaques, né, e deve vir para a capital cearense, olho nele, né, olho nesse jogador, que tá sendo muito perigoso, principalmente nas bolas aéreas, é o grande destaque do Vasco. Então, fez 2 gols contra o Sport e é um dos artilheiros aí desse campeonato. O destaque é justamente em relação a esses jogos fora de casa, né? O Vasco não venceu fora de casa depois do Campeonato Carioca. E aí, realmente, a gente tem que se aproveitar disso, cara, do fator casa, tá? O Ceará é muito forte dentro de casa e a gente precisa, de fato, se aproveitar dessa situação. Vai ser um jogo difícil. O Vasco é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro e aí realmente foram 2 vitórias, 1 derrota, né? 2 vitórias dentro de casa aí do Vasco e 1 derrota. Então, o Vasco vai bem até este momento no Brasileirão. Mas é tudo muito começo, é um campeonato brasileiro aí que a gente vê um Z4, por exemplo, Atlético Mineiro não deve lutar aqui na parte de baixo da tabela, o próprio São Paulo, que começa com 3 empates, o próprio Bahia também, que começou com 3 empates, são times que devem estar na primeira parte da tabela
E o Vasco, ainda para mim, é uma incógnita. Acho que vai lutar ali na parte do meio, sabe? Vai tentar uma vaga em pré-liberta ou sul-americana. Não vejo o Vasco lutando em G4 durante essa competição. O Vasco tem um artilheiro hoje que nem você falou, né? O que o Igor Jesus, o que ele é por baixo, o Verratti realmente é o centroavante que ele faz já gol. entrou no top 20 Dos estrangeiros, estrangeiros com mais gols no Campeonato Brasileiro. no Campeonato Brasileiro. E vai passar, né? Vai passar todo mundo. Vai passar Não todo sei mundo. se vai passar todo mundo. Ele não. vai fazer aí uns mais 10 Sei gols, se não, vai mais passar todo 15 mundo, gols no Campeonato Brasileiro. Escuta o que eu tô te falando. Vai fazer, tô falando. Eu vejo. Não tem jogador como ele hoje no Campeonato Brasileiro. No Brasil, se a gente for falar um centroavante de área, não tem. Como todos os. E ainda mais que essa zagueirada tudo ruim que tem. Tudo ruim. Pra mim, tudo ruim. Se eu tivesse com 42 anos. Gonçalves, cara, eu jogaria. Você vai ver o Mastriani, o Uruguai, que é a mesma característica. Espera um pouquinho que você vai ver no Botafogo um jogador também com essa mesma característica. Não fala que não tem, que é só o Verratti, porque. Tá jogando? Não, tá chegou agora, tá recém-chegado ao Botafogo. O Verratti chegou, colocou a camisa. Ele não colocou nem 9, eu vou colocar 99. Colocou e tá jogando, faz gol. Tá, o Vasco jogou muito bem. A gente se tava o Verratti não jogar? Me conta aí, qual o tamanho da encrenca do Vasco? Ele não machuca. Se o Verratti não jogar? E não fica... Hã? Se ele não jogar, como aí que faz? Coutinho. Aí tem Coutinho. Peraí, tem Coutinho, mas eu quero ver o Matador. Quem é que tem para substituir? Não, aí vai encontrar muita Campeonato dificuldade. Brasileiro você tem que ter peça de reposição. Hoje você tá falando que toda a solução ofensiva, né, a única solução ofensiva do Vasco tá em cima do Verratti. Mas é. Pois é. O Gonçalves conseguiu fazer isso. Comparar Mastriani com Verratti. Mastriani teve sim uma boa passagem no América Mineiro. Caiu. Foi pro Atlético Paranaense. Caiu. Sei lá, hein, Gonçalves? Não é fácil não. Eu tava pensando, família, em outra situação aí que o Gonçalves levantou, já que ele, acho que é botafoguense, muito interessante. Rapidamente essa resenha. Sábado eu tive a oportunidade, que minha esposa e minha filha saíram, foram curtir aí uma festa de criança e tal, fiquei em casa relaxado, falei, poxa, eu vou assistir alguns jogos. Eu assisti Botafogo contra RB Bragantino, na verdade o RB Bragantino em casa, um jogo terrível do Botafogo, e eu fiquei pensando assim, cara, o que aconteceu com esse tal de Igor Jesus e Savarino? Pode ser ali uma partida, que eu não tô acompanhando o Botafogo, sempre, mas, foi essa partida aqui, mas tá performando durante a temporada, mas assim, que partida, parece que os caras desaprenderam. E aí eu pensei, olha como faz a diferença dois jogadores num time, Almada e Luiz Henrique. Os caras chegaram até, o Igor Jesus até na seleção chegou. Time da Premier League aí querendo dar 200 e poucos milhões nele, o Botafogo não vendeu. Então é aquela resenha que eu comentava aqui com vocês do Felipe Coutinho. E o Nuno já está contribuindo nesse sentido. Olha como o Felipe Coutinho está melhorando, inclusive para o Verratti. Porque eu entendo que hoje tem sim alguns momentos que o Vasco tem dificuldade da bola chegar ali no Verratti, mas o Verratti é capaz de ultrapassar os números que ele teve no ano passado. Porque essa bola chega com mais qualidade. É o Nuno dando assistência, é o Coutinho dando assistência, agora não é só o Piton. Você me entende? Então faz muita diferença, cara, quando você tem um bom jogador como o Nuno, por exemplo, e aí ajuda o Coutinho, ajuda o Verratti, mas pelo amor de Deus, Gonçalves, não existe essa comparação de Mastriani e Verratti, porque como o Fernando Campos, naquela postagem muito bem disse, desde 2023 ele é protagonista do Vasco, e o Mastriani tá caindo no América, tá caindo no Atlético Paranaense, sei lá, de repente, não sei. Família, e falando aqui sobre o jogo e sobre essa análise aí do torcedor do Ceará, bem interessante porque eu acho que é uma análise bem pé no chão, sem provocação, porque de fato, se o Ceará quer ficar na Série A, tem que ganhar os seus jogos em casa. E ainda mais de um time que tem dificuldades fora de casa. Isso, é chover no molhado. E aí eu tava, até vendo os comentários aqui de vocês hoje, e um amigo comentou assim, poxa, Thiago, o que você acha desse jogo aí contra o Ceará, um Vasco mais leve, com o Garré no lugar do Coutinho, e de repente o Adson, jogando ali na ponta direita? Eu acho isso difícil de acontecer, acho bem difícil, porque eu entendo que o Adson ainda não tá com condições físicas de iniciar uma partida, eu acho que não. Mas é uma ideia, assim, interessante, sabe? Interessante, porque eu entendo, cara, que o Carille contra o Corinthians, mesmo com 8 jogadores reservas, ele tá tentando tirar esse rótulo dele de treinador defensivo, sabe? E assim, eu penso que jogando fora de casa, o Vasco tem que pensar sim em se proteger melhor.
jogar atrás da linha da bola. E de repente seria uma ideia ter um time mais leve, né, com o Garré, com o Nuno, com o Adson e só o Verratti ali de 9, também não sei, tá? Se o Verratti vai ser poupado. De repente pode acontecer, porque o Vasco tem uma sequência de jogos aí, o Clássico, né, depois a Sul-Americana, primeiro não me recordo, mas é uma sequência importante aí que o Vasco tem. De repente pode ser, o Ryan começa ali o jogo, não sei. É uma ideia, sabe? Eu acho que o Carille, mesmo se ele começar ali com o Payet, que eu acho que é o que vai acontecer, cara, tem que se preocupar com a parte defensiva. Ô Carille, tu tem que ter personalidade. Fora de casa tu sempre jogou assim, com o time fechadinho, né, buscando ali os espaços, aí tu vai jogar todo exposto como foi contra o Corinthians? Não, calma. Thiago, mas é o Ceará. A galera da antiga vai falar, pô, isso não é Vasco, eu não sei o que, tem que ir pra cima dos caras. Calma, que o nosso histórico fora de casa recentemente não é lá essas coisas pra gente ir dentro de qualquer um, mesmo do Ceará. Mesmo do Ceará. Então, é entender as nossas limitações e dificuldades fora de casa, cara, e pensar nessa parte defensiva. O Vasco não pode dar doce. Não pode dar doce. Então, a linha de 4 ali tem que estar bem protegida. Joga um pouquinho atrás da linha da bola e busca os espaços, sabe? Com o Nuno, que tem uma certa velocidade. Eu acho que é uma ideia para esse jogo de amanhã, família vascaína. E aí, a provável escalação do Vasco para essa partida tá na tela para vocês, ó. Léo Jardim, PH, João Vitor e Lucas Freitas. Lucas Piton fechando aqui a linha de 4. Hugo Moura e Paulinho. Tem a possibilidade aqui também do Jair, né, fazer a função do Tietê, que ficou fora da lista de relacionados. Payet, Garré, Nuno Moreira e Verratti. Esse é o provável Vasco para encarar aí o Ceará, família vascaína. Então, eu acho que é uma possibilidade. Ó, nem foi o Thiagão que levantou isso aqui. Eu só achei um comentário interessante do amigo falando, poxa, será que não é interessante esse time de mais mobilidade com Nuno, Garré e Adson? É porque eu acho que o Adson não tem condições, cara. E o Lloyd não passa confiança. Senão seria uma possibilidade bem interessante, que aí, de repente, segura o Payet numa condição que ele está conseguindo contribuir, né? Entrando ali no decorrer do segundo tempo, de repente até com mais tempo, dá meia hora para ele, 35 minutos, não sei, dependendo da atuação do Garré naquela função, mas é uma ideia, assim, interessante, de você, fora de casa, tentar trabalhar mais essa condição física, de marcar, de roubar a bola, né, do adversário e puxar um contra-ataque. Eu acho interessante, sim, mas eu entendo que ele vai basicamente entrar com esse time aqui, a não ser, né, que também possa poupar o Verratti, não sei, vamos acompanhar. Eu acho que não tem que poupar, até comentei isso no vídeo de mais cedo, você tem que entrar com força máxima, encarando aqueles adversários, principalmente, tá, esses adversários que você tem grandes chances de ganhar, que é o caso do Ceará. E aí contra o Flamengo você, sabe, você não tem essa certeza que pode ter um resultado positivo, é a hora de poupar. Eu vejo dessa forma. Infelizmente é assim que eu vejo. Você tem que ser inteligente na hora, né, de ajustar a carga aí dos jogadores, uma lesão. Poxa, será que tem que ser contra o Ceará? Não, poxa, o Ceará você tem chance de ganhar, cara. E aí você soma pontos importantes. E aí contra o Flamengo, se é o caso, né, você segura um ou outro jogador. Eu penso dessa forma, pelo que eu vi aqui nos comentários. Muita gente também concordou comigo nesse sentido, família vascaína. Tamo junto? Vou ficando por aqui. É nóis. Até amanhã. É muito bom ser Vasco.